Aleluia, paz do Senhor. Pastor Alisson, eu quero trazer para você uma mensagem para você refletir. Que está lá em Joel capítulo 2, verso 28. Mensagem bem interessante. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. A gente já sabe, irmãos, que isso vai passar. A gente já sabe que Deus vai manifestar a glória dele. A gente já sabe, né, que aqueles que confiam no Senhor, eles permanecerão. E a gente já é bastante inteligente para saber que depois que a gente passa por uma luta, depois que coisas grandes acontecem. E aqui no livro de Joel, isso já aconteceu lá atrás, e até uma canção que fala faz de novo, né? Ele fala, depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. E o que eu quero trazer essa mensagem para você nessa noite é essa. Como você vai estar daqui 40 dias, 30 dias? Imagine que você é um vaso. Imagine que vai vir do céu uma unção muito grande, um óleo que vai descer. E você como um vaso, você vai estar pronto para reter essa unção? Você como um vaso, você vai estar pronto para poder receber essa porção do Espírito Santo? Você vai estar inteiro, você vai estar moído, você vai estar quebrado. O que acontece quando a notícia ruim chega até você, quando a crise chega até você? Como é que você vai passar por essa quarentena, por essa crise, por esse Covid-19? Como é que você vai passar? Então você, conhecendo a Deus e conhecendo a sua palavra, e você sendo alguém de fé, eu quero deixar para você aqui um caminho para você se preparar, para você ser aprovado depois de passar por todo esse processo do Covid-19. Que você não se acovarde, mas que você apresente como alguém corajoso, alguém temente a Deus. Eu vou te dar alguns passos aqui para que você possa alcançar todo esse processo e uma mudança radical na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. E tudo isso começa, primeiro passo começa quando você entende que você precisa de um quebrantamento espiritual. A própria situação vem para nos quebrantar, vem para quebrar a cerviz. Cerviz é ossinho aqui, tem gente que tem a cabeça dura que não baixa de jeito nenhum. Então a própria situação já é para você quebrar a cerviz, então já é um quebrantamento. Um quebrantamento para você reconhecer a necessidade que você tem de Deus. O mundo está alarmado, assustado, e o mundo está quebrantado porque está reconhecendo, né, que aquilo que eles mais temiam, né, não era uma bomba atômica, né, não eram mísseis, ataques, né, não era um pó químico, mas um pequeno vírus veio parando, ameaçando a paz financeira do mundo. Então isso traz quebrantamento, reconhecimento de uma necessidade que só Deus pode suprir. Então o grande primeiro passo para você encontrar e sair aprovado por essa situação é o conhecimento, é quebrantar. Né? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez buscando a Deus, clamando a Deus? Não é algo emocional, não é algo apelativo, né? Quando você ouve uma canção, é quando você começa a falar com Deus e você se quebranta, dizendo, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, estou cansado desse mundo, estou cansado de pecar contra Ti, estou cansado, né, desse sofrimento, de ver as pessoas sofrendo, e você começa a se quebrantar desejando algo mais no Senhor. Né, e aí quando você começa a quebrantar, quando você começa a pedir, quando você começa a buscar, você começa então a criar uma avidez, um desejo pela palavra de Deus, né? Não somente aquela coisa assim de ler por ler, não somente cumprir uma disciplina, mas realmente é igual um celular, que você está no celular e alguém te chama e fala, fulano, larga o celular, larga o tablet. Ela presa, não consegue largar, mas aí então a Bíblia, alguém liga, fulano, né? Você que está aí, né? Larga a Bíblia, larga o celular, não posso, eu estou lendo a Bíblia agora, deixa eu terminar,
né? Porque tem um desejo de você conhecer a palavra de Deus, de você mergulhar, de Deus te revelar a palavra dele. Então começa a haver um desejo da palavra de Deus, e essa palavra de Deus, junto com o quebrantamento, começa a mover no seu íntimo, e você começa a reconhecer os seus pecados, começa a reconhecer, né, a podridão, aquilo que você fazia, que você, meu Deus, eu fazia isso, eu nem não acredito que eu fazia isso. Você começa a se quebrantar, a reconhecer que você precisa de perdão, que algumas coisas que você fez, você não sabia, ou perdeu a sensibilidade pelo pecado, você não reconhecia mais. O Espírito Santo começa a mover dentro de você, não é alguém falando, não é alguém pregando, mas começou a mover dentro de você um desejo de você ser santo, de você ser limpo, de você buscar uma purificação na sua vida. Começa a brotar no seu interior um desejo. Ele fala que aquele, né, que crê nas Escrituras, o seu interior fluirá um rio de águas vivas, e esse rio começa a fluir dentro de você e começa a tirar todo o pecado, toda a imundície. Começa a purificar. É como uma sujeira que vem na sua mão e gruda nesses caminhozinhos dos dedos. O sangue de Jesus, junto com a palavra de Deus, junto com o Espírito Santo, começa a purificar e arrancar esses pecados que você acha que não é pecado, né? Uma palavra torpe, um pensamento corrupto, um olhar, né, promíscuo. Você começa a chorar de vergonha. Deus, me perdoa, como eu pude fazer isso, como eu pude ser tão insensível à tua palavra. Deus, me perdoa, eu quero ser limpo, eu quero ser santo. E aí você começa a buscar relacionamentos autênticos na sua vida, que realmente vão mudar, que vão transformar, e você começa a ter sede para falar daquilo que está movendo o seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Então você começa a falar do amor de Deus, você começa a falar para as pessoas: querido, olha só que banquete nós temos hoje. Porque antes você para pregar o evangelho, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para jejuar. Agora você está cheio de tempo, e não só cheio de tempo. E olha que legal, não é só você que está cheio de tempo. Você conhece pelo menos umas 30 pessoas que estão em casas, cheio de tempo, caçando coisas para fazer. Você tem tempo para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Você conhece pelo menos, né, umas 30 pessoas que ainda não confessaram a Cristo, que precisam de um relacionamento. Olha a grande oportunidade que Deus colocou nas suas mãos. Transforma a maldição em bênção. Conecte com pessoas que precisam de Jesus. Passa a revista em seu Facebook, seu Instagram, vê pessoas que estão aí deprimidas, estão tristes, que estão com problemas, que estão enfermas, e comece a pregar o evangelho para ela. Comece a clamar a Deus. Olha os velhinhos que estão em casa sem conversar com ninguém, que ainda não confessaram a Cristo. Comece a falar de Cristo para ele. Olha, eu não te conheço, mas eu quero falar de alguém para você tão especial, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque o seu coração voltou a se encher da palavra. Você começou a reconhecer o seu estado, que você era um pecador, e que você precisa da misericórdia. E se te chamar de louco, de extravagante, perseguição, é normal. Você vai entender assim, que quando começar a te perseguir, se alegre-se, porque você voltou para o propósito original, você voltou para o trilho. Se ninguém persegue, mas quando começa a te perseguir, chamar de radical, é o sinal que você voltou para o trilho. E aí você começa a experimentar novidades espirituais na sua vida, novidades que são realmente aquilo que Deus falou: eu tenho novidade. Você vai começar a ouvir, a pregar, né? E aí você vai estar com alguns tipos de pessoas. Você vai encontrar os carnais. Os carnais são aqueles, né, que vão dizer que você está exagerando, que não é isso, que não é, os carnais sempre vão falar de coisas carnais, e eles vão sempre combater o Espírito Santo. Vão dizer que você está orando demais, que você está na Bíblia demais, que você está vendo, né, lives demais cristã, né, que você está com a mente toda voltada para isso. Esse é o papel dos carnais. Eles são contra, né, aquilo que é espiritual. Então você precisa fortalecer essa sua mente desse propósito. Agora, o segundo tipo de pessoas que você tem que tomar cuidado são os religiosos, ou os religiosos que estão lotados por aí, que estão querendo, né, sugar sua mente, travar sua mente com uma batalha terrível, que são aqueles que querem
que impeçam você de caminhar com Deus, de buscar a vontade de Deus, né, que querem sistematizar, não, vai buscar algo novo na sua vida, né, vai buscar realmente experiências novas na sua vida. Atos capítulo 5, verso 16, fala assim, afluíam também multidões da cidade de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Olha para você ver, Jesus, é inveja. Né? Cuidado então com os religiosos, eles são invejosos, né? Eles são julgadores, eles são pessoas que veem a aparência, creem numa autojustiça, eles engessam o agir de Deus, ou o agir de Deus tem que passar por eles, né? Vão dizer que você é novo, que você é isso, né? Eles defendem a hierarquia, você tem que ter uma hierarquia, você não pode fazer isso, né? Sem falar com fulano, com ciclano, né? Você tem que estar debaixo ali da direção, né? Então, eles defendem isso, né? Então tome cuidado com esse tipo de pessoa, né? E então, para que você possa ser realmente alguém espiritual, para que você possa ser alguém realmente, né, que está buscando mudança, ansiando, querido. Eu disse num vídeo que eu gravei sobre que as pedras clamaram, e aí, porque o texto diz que os pecados subiram, e havia tanto pecado, e algumas pessoas estavam orando, Senhor, tem que acontecer alguma coisa, não pode ser só isso, não pode ser esse negócio de vai para a igreja e clama e cura e libertação e ministério de cura, de louvor e em congresso, e as pessoas continuam voltadas no pecado, não há um impacto evangelístico, não há um impacto na pobreza das pessoas, né? O pobre continua pobre, o doente continua doente, e o povo vai para a igreja, sabe? Você começa a dizer, Deus, tem que acontecer alguma coisa para que haja um despertamento, para que haja realmente algo que venha impactar, que venha transformar. O evangelho não pode ser isso, esse marasmo, vai para a igreja, volta para a igreja, resolve problemas administrativos. Não, Deus tem mais. Então, quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a clamar pelo Senhor, quando você começa a se entregar, a ler a Bíblia, a fugir dos carnais, a se precaver dos religiosos, a querer realmente ser alguém espiritual, porque agora você tem tempo para ler a Bíblia, você tem tempo para orar, você tem tempo para jejuar, você tem tempo para falar de Deus, você pode, né, você começa a ansiar por algo novo, ansiar pelo mover de Deus, sabe? Não é algo que as pessoas fazem, não é algo que eu, pastor, ou um congresso, né? Ou algo que vai ter um negócio ali, não. Você está aí no seu Facebook, você está no seu WhatsApp, você está no seu Instagram, você está evangelizando, você está no telefone com alguém e Deus começa a usar você para algo sobrenatural, né? O Salmo 42, verso 1 diz: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha, busque a Deus, querido, você não tem desculpas para buscar a Deus. A Bíblia fala que Deus ama aqueles que o buscam de madrugada. Você pode descansar até mais tarde, você pode ver filme, você pode buscar Deus na madrugada, que você não tem que acordar cedo, sabe? Há uma linda oportunidade de você ansiar pelo mover de Deus na sua vida, para Deus te usar, como os apóstolos impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Você tem um privilégio de buscar. Aquele que busca encontra, aquele que bate a porta abre. Querido, é um tempo precioso que você tem de buscar a plenitude do Espírito Santo, de ser cheio. Como um copo que vai buscando, como os discípulos que estavam no cenáculo e eles foram recebendo o Espírito Santo, eles foram se enchendo do Espírito Santo. Sabe, querido, você tem um privilégio. Eu fico imaginando você na sua casa buscando o Espírito Santo, o outro irmão buscando, quando liberar, aleluia, quando liberar, você chegando na igreja cheio do Espírito Santo,
todos os irmãos chegando para o culto cheio do Espírito Santo, vai ser um avivamento, vai ser um mover, querido, sabe? Então aí nós temos que fazer, não é chegar todo mundo cansado, ai pastor, que saudade, eu estava tão fraco, não podemos ter essa geração de crentes. Deus não quer que você passe por esse momento dessa forma, sabe? Transforme isso em bênção, né? Busque a plenitude do Espírito Santo, o véu se rasgou, Jesus é o bom pastor, Ele está aí na sua casa, onde você está agora, Ele está aí pronto para você clamar a Jesus: perdoa os meus pecados, perdoa, tira tudo aquilo que impede a maior comunhão com o teu Espírito Santo, tudo aquilo que impede de eu fazer a tua vontade, de eu ouvir a tua voz. Pega a tua palavra, começa a ler, sabe, quando você começa a ler a palavra do Senhor, os salmos começam a pipocar na sua mente, versículos começam a vir na sua mente sobre a palavra do Senhor, versículos começam a vir em você, e de repente você que estava assim, cabisbaixo, você começa a levantar, porque o Espírito Santo cresceu dentro de você, porque você começou a se encher, não de si mesmo, não de homens, não do conhecimento do homem, mas do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18 vai dizer: não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, quando esse vírus chegou, quando o Covid-19 veio, quando o coronavírus atingiu o seu mundo, qual é o estágio que você estava em relação ao Espírito Santo? Então pegue isso e comece a elevar o estágio. Comece a elevar a sua vida. Pare de ficar dando satisfação para homens, ficar preso, sabe? O Espírito Santo é livre, Ele quer que você seja livre. Os discípulos eram livres, Jesus não deixou eles presos, mas deu liberdade para eles poderem pregar. Enquanto alguém entrou para o caminho errado, Ele mandou um furacãozinho lá para poder ajustar, Ele colocou um jeito, Ele botou na cadeia uns. Deus, Ele sabe o que Ele faz. O que eu quero dizer é isso: qual é o estágio que você está espiritualmente? Estagnado? Paralisado? Não chora, não fala em línguas, não cura ninguém, não ministra nada para ninguém, sabe? Tenha um desejo puro no seu coração de subir a sua vida. Gálatas 3,3 diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Sabe, tem pessoas que começaram cheios do Espírito Santo, oraram, jejuaram, foram para montes, pagaram preço de anos, e agora estão mantendo o ministério pela força do braço. Estão numa igreja pelo esforço próprio. Sabe, Paulo está chamando isso de insensatez. Isso é ser insensato. Vocês estão extingando o Espírito. Paulo fala lá em Tessalonicenses sobre orai a todo tempo, não despreze a voz profética e não extingais o Espírito Santo. Se vivemos pelo Espírito, nós temos que andar pelo Espírito, e o Espírito começa a ministrar, a falar conosco, e nesse tempo de caos, nós estamos cheios dele. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem o Covid-19, pelo contrário, ele tem a presença do Pai, e ele está feliz quando ele vê que os teus filhos não estão em crise. Qual é a resposta que a igreja invisível, que é aquela igreja que vive pelo Espírito, está dando para o mundo, queridos? Qual foi a mensagem que nós demos quando disseram que ia fechar as igrejas? Será que a mensagem foi boa ou foi uma mensagem vergonhosa? Ai, fechar o templo, quantos cristãos ou não cristãos criticaram? Nós tínhamos que estar, irmãos, fique tranquilo, nós, sem igreja, com igreja, nós vamos ser fiéis ao Senhor, nós vamos dar o dízimo, nós vamos dar mais oferta, nós vamos poder ajudar mais pessoas, porque nós temos o Espírito de Cristo que habita em nós, e Ele não está preso a quatro paredes, sabe? Se andamos pelo Espírito, é porque o Espírito está em nós continuamente. Eu quero dizer para você, nesse estado da sua vida, o que é que você vai dizer para as pessoas que estão enfermas, para as pessoas que estão carentes, para as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a revelação de Cristo para dar, para falar? O que é que você vai compartilhar? Porque as pessoas vão falar do seu pastor, vão falar da sua igreja, mas você é a igreja. Então você tem que ter uma revelação de Cristo.
O que você vai falar? O seu testemunho. Qual é a palavra que você vai ter para dar? Então você vai olhar e vai ver que talvez você está vazio, que você é um exímio frequentador de igreja, mas você não tem uma revelação para dar, você está vazio. Então a hora é agora. Se prepare esses 40, 30 dias, seja o que for, se prepare com a palavra, enche com o Espírito Santo. Mais uma vez, evite os carnais, bota para lá os religiosos, comece a crescer espiritual, comece a buscar mais de Deus na sua vida, mais da palavra, comece a dobrar o seu joelho, comece a jejuar, comece a pedir perdão pelos pequenos pecados que se tornam grandes pecados e comece a ter uma experiência com Deus, comece a elevar a sua revelação de Jesus Cristo, comece a falar de Jesus, mais de Jesus do que da própria igreja, né? Não fica postando que você ama a sua igreja, poste que você ama Jesus, a igreja é um instrumento de Jesus, poste para as pessoas, você precisa conhecer Jesus, você tem que revelar nessa crise o caráter de Cristo na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus na tua vida, sentir o bom perfume de Cristo. Quando? Comece a partir de agora, querido, para que quando acabar essa crise, você não esteja lá um caquinho, não esteja lá falando, ai, eu estou tão assim porque eu fiquei, não, porque você se alimentou da presença de Jesus, a esperança para o qual ele o chamou, as riquezas da glória, a herança dele, dos santos, incomparável, grande é o seu poder para conosco, ele é poderoso. E como é que você vai conquistar isso? Através das disciplinas espirituais. Então tem o horário, levanta de manhã, Bíblia, devocional, pega um livro, dobra o joelho, vai orar, não aguenta orar do joelho, vai orar em pé, vai para a janela, ore, abençoe os seus vizinhos, né? Estabeleça horários, disciplinas espirituais para você jejuar, para ler a Bíblia, para pregar o Evangelho, né? Ore pelos velhinhos, conheça, vai aí atrás dos velhinhos, né? Põe mensagens sobre Jesus, busque aqueles que estão desviados, busque aqueles que estão afastados, aqueles que você sabe que depende tanto da igreja, que estão fracos, comece a ir atrás deles. Marcos 14:39, mais uma vez, ele se afastou e orou, pedindo as mesmas palavras, né? Entenda a importância da oração individual, de você entrar para o secreto. Mateus 6,4 vai dizer, de forma que você preste a sua ajuda, a sua oração em segredo, e o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Sabe, conserta isso na tua vida, porque a gente aprendeu que tem que levar os nossos pedidos lá para a igreja, para o monte, para a reunião de oração. Pode levar, irmão, mas a Bíblia diz, a minha Bíblia diz que eu tenho que levar para Deus em secreto, no meu quarto, e o meu Deus que me vê em secreto, ele me recompensará. E aí sim, eu falo que o avivamento não começa no auditório, não começa na igreja, não começa no altar, o avivamento começa no lugar secreto, o avivamento começa no seu quarto, onde você se desnuda para Deus, onde o Espírito Santo começa a ministrar o teu coração, a abrir e falar quem você é. Como é lindo quando Deus começa a falar com você no teu secreto. Aí sim, querido, quando você estiver cheio de Deus, da graça de Deus, você tem para abençoar as pessoas. Aí você vai para o coletivo. Atos 4:31 vai dizer, depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Querido, faz abalar a tua casa, eita glória, faz abalar o teu quarto, faz abalar, sabe, resgata os teus filhos. Nós estamos igual a escola, nós estamos transferindo a responsabilidade de salvação dos nossos filhos para a igreja. Não, traga os seus filhos para Jesus. Tem 7 anos, eu chamei meu filho para responsabilidade, 9 anos. Se você não converter, se você não reconhecer o seu pecado, se você não pedir perdão, você vai para o inferno. Então você precisa buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, buscar o Espírito Santo, sabe? E fazer abalar. Faça, Deus quer usar você na tua casa, Deus levou você para a tua casa, para que você possa trazer a responsabilidade. Vá para o lugar secreto, converse com Deus, peça perdão, comece a buscar o Espírito Santo, e aí então comece a ministrar na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos. Querido, refaça o caminho com seus filhos. Refaça o caminho do perdão, refaça o caminho do amor. A Bíblia fala que Deus fez novas coisas em várias situações. Deus pode mudar o coração, basta você crer, basta você acreditar, basta você ter autoridade, munir, e aí você
né, com essas disciplinas de jejum, né, de solitude com o Pai, né, sendo fiel, dizimando, ofertando para que a igreja possa pagar as suas contas, porque, queridos, não deixe a igreja ficar envergonhada, porque você parou de ir na igreja e não deu seu dízimo, não deu sua oferta. Não, agora é hora de você mostrar o seu caráter cristão, não só dizimar, ofertar, mas preocupar como o seu pastor está vivendo, como aqueles que trabalham na igreja estão vivendo, como aqueles que dependem da igreja vão viver. É você mostrar o seu caráter cristão agora, mais do que nunca. Não tenha medo da ação de Deus, querido. Se o Covid-19 é de Deus, se é do diabo, o diabo não tem conta de criar nada. Não tenha medo da ação de Deus. Você que está em Cristo, nova criatura é. Você vai confiar que isso é para tornar você uma pessoa melhor. Ah, está vindo crise, estão aproveitando para falar de governo. Não, Deus não está, não possa agir, nem com seus ouvidos tapados que não possa te escutar. A Bíblia fala em 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então confie em Deus, confie que essas atitudes vão trazer benefícios e vão fazer parte do amor de Deus. Você vai experimentar a promessa de Deus, Ele vai te sustentar. Mateus 16,18, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. 2,14, então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você então passando por esse processo de reavivamento da santificação, confissão, sendo lavado no sangue do Cordeiro, voltando ao amor pela palavra de Deus, a práticas espirituais, afastando os carnais, jogando para lá os religiosos, né? Você tendo anseio pelo mover de Deus, o sobrenatural vai vir sobre a tua vida. Você não vai só assistir, mas você vai impor as mãos, os enfermos vão ser curados. Você vai abençoar os seus vizinhos e eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Você vai clamar e a tua oração vai ter efeito, querido. Você vai ver o sobrenatural. Você vai botar a mão na janela e você vai clamar e Deus vai ouvir, porque você está ali colado, pertinho de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ser alguém cheio de fé, sem temor. Você vai ser uma nova igreja, irmãos, que vai surgir pós-Covid-19. Uma igreja dependente do Espírito Santo. Uma igreja que teme o Espírito Santo. Uma igreja que vai sair pelas ruas e vai dizer: olha, irmão, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, erga a tua cabeça. Nós vivemos uma época, eu formado em coach também, você pode ser o que você quiser, você vai nada, todo mundo agora, está todo mundo dentro de casa, é o poder de Deus que pode permitir isso. Então você vai como Pedro, no templo Formosa, indo para a oração, sabe, vá para a oração na sua igreja, não fique acovardado. Culto é uma coisa, mas oração não. Eu sei que muitas igrejas estão abertas. Vai para a tua igreja, vai orar na tua igreja. Eu sei, né, a própria Getsemane, que a gente conhece, está aberta. Outras igrejas estão abertas. Vá para a igreja, vai orar, longe dos outros. Vai para a igreja também. Clame a Deus, peça a Deus poder, peça a Deus para te encher do teu Espírito Santo. Peça que possa mover na tua vida algo novo. Assim como Pedro passou pelo discipulado, passou pelo silêncio profético, que Jesus ficou 3 dias e nada aconteceu, cheio do Espírito Santo, que você faça um propósito com Deus, diga: Senhor, eu não quero mais ser, porque agora eu tenho tempo para orar, eu tenho tempo para pregar, eu tenho tempo para ler a Bíblia, eu tenho condições de jejuar, eu tenho tempo de estudar a palavra de Deus. E você que quer discipular, pastor, eu sou novo. Eu tenho certeza que a pastora Cris está à disposição. Nós vamos começar até um discipulado. Eu vou bolar um discipulado nesses 30 dias que faltam, 25. E se você quer ser discipulado, né, deixa sua mensagem aí. Eu vou começar um programa de discipulado e eu vou discipular você para discipular multidões. Então é o momento de você dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho poder
que se manifesta. Eu tenho o poder de um Deus vivo que está dentro de mim. Atos 4:9. Visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado sendo interrogado acerca de como fomos curados. Você tem a vitória contra a sua carne. Você tem a vitória contra os religiosos, contra o mundo e contra o diabo. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como aquele que é santos que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Então, não quero saber o que aconteceu antes, se você era ignorante, se você estava vindo na igreja, mas sua vida estava vazia. Agora, como é santo aquele que te chamou, sede santo, para fazer o que está escrito, e comece uma mudança na sua vida. 2 Timóteo 2:7 vai dizer, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você vai amar sem parar. João 21:16 diz, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em esse, viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol, e descia sobre a terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. E para encerrar, sincronize agora a sua agenda, não com os homens, não com a igreja, não com os seus problemas, mas sincronize a sua igreja, a sua agenda com o reino de Deus. 1 Pedro 2:9, vocês, porém, são geração eleita, são sacerdócio real, são nação santa, são povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que sejamos assim, como o apóstolo Pedro, geração eleita, sacerdócio real, se pela transgressão de um só a morte reinou no meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo, nação eleita, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pare de anunciar coronavírus e comece a anunciar Jesus Cristo. É muito melhor, tem muito mais ação, né? É um contágio, assim como um pequeno vírus multiplicou, Jesus veio unicamente e multiplicou. E está aí até hoje. Comece a falar desse lindo e maravilhoso Jesus Cristo, mas primeiro, se encha dele, se aposse dele, busque ele, para você poder levar para aqueles que te amam de uma forma que as pessoas vão olhar para você e vão ver assim, olha, eu não estou te entendendo, coronavírus, crise, finanças, você está assim, é por causa de Jesus, porque a minha confiança está em Jesus, porque Ele cuida de mim, Ele me guarda, queridos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo foi picado, tudo bem se o coronavírus me atingir, não vai fazer efeito, e nem vai permitir que faça efeito para outros. Paulo foi picado por uma serpente. Aí a gente acha que é só, não vai me tocar. Não, Paulo foi picado, mas não teve efeito. Então, querido, confie no seu Deus. Sabe? Que tipo de pessoa você decide ser em relação a Deus? Antes de coronavírus, depois de coronavírus. Você vai decidir que tipo de pessoa você quer ser. Você quer continuar sendo aquela pessoa que você era, religiosa, frequentador de igreja, de ministério, de tal, mas vazia, sem poder, sem eficácia, uma vida no Espírito. Deus está levantando uma igreja santa. Eu quero, e se você concorda, aí onde você está, você vai dizer assim, Senhor Jesus, eu quero espiritual. Sonda o meu coração. Ser algo intenso na tua obra. Começa nesses dias algo que venha mudar a minha vida e me usa para mudar a minha geração. Em nome de Jesus. Passe em revista esse vídeo. Anote os pontos e comece uma grande mudança na sua vida. Se você quiser um discipulado, nós estamos aqui para te ajudar.
uma oração. Nós, da Comunidade Batista Viva, estamos prontos a te servir, para que você seja alguém avivado todo o tempo e todo o tempo, porque Deus quer de você o avivamento. Mas para que haja avivamento, é necessário a santificação.